Presidente, Sr. Presidente da Comissão de Ambiente, Sr. Presidente da ANP e demais membros do Conselho Diretivo, devo dizer que é com enorme satisfação que participo nesta audição com a Associação Nacional de Municípios. É uma instituição que eu muito prezo, que eu tive a oportunidade de servir no passado. É um espaço de consenso, um espaço onde se constroem pontes, onde o interesse essencial é servir as nossas populações, e sei que deste espírito comungam muitos dos autarcas, se não todos, que participam na ANP, inclusivamente temos aqui alguns deputados, muitos deputados nesta audição, que também comungaram deste espírito, também trabalharam nesse sentido, e nesse sentido sinto-me honrado em participar nesta audição. Queria começar por dizer que nem sempre a vida da ANP, dos municípios, é fácil na relação com a Administração Central, sobretudo na questão financeira. Ao longo dos anos tem sido um fator, por vezes de confronto e por vezes de conflito. Isto apesar de os municípios desempenharem um papel que é um papel crucial, um papel essencial, no sentido de estarem sempre na primeira linha da resolução dos problemas das pessoas. Nós sabemos que nos últimos anos passámos tempos muito difíceis. Nestes tempos difíceis, a primeira linha para acudir às pessoas, quer no plano social, no plano económico, no plano do emprego, em muitas matérias, foram indiscutivelmente os municípios que desenvolveram este papel. E mais, deram exemplo de gestão ao país. Porque se porventura o Estado Central seguisse aquilo que foi o exemplo das autarquias, hoje não teríamos provavelmente déficit público e o nosso endividamento estaria situado dentro de limites muito mais confortáveis do que aqueles que vivemos hoje. Mas apesar destes exemplos, Sr. Presidente, e agora entro na primeira grande questão, apesar deste exemplo notável e deste papel relevante que as autarquias, sobretudo os municípios, têm desempenhado no desenvolvimento do nosso país, aquilo que verificamos é que este orçamento comete um pecado capital. É esse pecado capital a de que não cumpre a lei das finanças locais. E ao não cumprir a lei das finanças locais, sonega importantes recursos financeiros que fazem falta para o desenvolvimento da ação municipal no nosso país. Isto é altamente penalizador para os municípios e, inclusivamente, contraria o discurso oficial do Governo, que diz, e nós bem o ouvimos na discussão na generalidade do orçamento, que este orçamento cumpre a Constituição e a lei, devolve o rendimento, estimula o crescimento económico. E eu pergunto, aqui está um caso nítido de violação da lei e que não cumprem a lei nem devolvem aos municípios o rendimento de que elas precisam, além de que não estimulam o crescimento económico. Inclusivamente, até poderíamos tolerar que pudesse haver uma trajetória de aproximação dessa devolução que está prevista na Lei das Finanças Locais aos municípios. Nós sabemos que são devolvidos aos municípios este ano com um crescimento de 1,2 e apenas 1,2, e não percebemos porque é que até 1,2, era uma situação que deveria ser esclarecida, mas temos fortes suspeitas de que haverá uma ligação nesse montante, mas ao menos que seguisse a trajetória que foi iniciada no ano passado. Nós sabemos que o ano passado foi o primeiro ano da saída da Troika, do final do ajustamento, e foram transferidos para os municípios cerca de 108 milhões de euros, ao contrário dos 29 que são transferidos este ano. Faltam 280 milhões. E estes 280 milhões eram importantíssimos para que os municípios prosseguissem a sua ação e pudessem resolver muitos problemas, não só em cada uma das regiões, como em cada uma das suas terras, onde existem bolsas de pobreza, onde existem problemas gravíssimos que necessitariam desses recursos financeiros. O Sr. Presidente suspeita que este parco aumento esteja relacionado com a situação geral do país.
Não digo que não, mas não tem sido essa a prática enfim, na devolução do rendimento, na devolução dos salários na administração pública, na devolução, nas várias devoluções e nas reversões que têm sido feitas generalizadamente. Eu creio que, mais uma vez, os municípios, e sobretudo por este Governo, está a dar um sinal que estão a ser o parente pobre, e são eles que vão inaugurar as medidas restritivas ou já estão a inaugurar as medidas restritivas que foram negociadas em Bruxelas. Portanto, na primeira linha de pagar essas medidas restritivas, que não se chama austeridade agora, eu tenho o cuidado de dizer isto, chama-se medidas restritivas, é exatamente os municípios que estão a contribuir para que Bruxelas fique satisfeita com os cortes que agora estão a ser implementados. Queria dizer igualmente que este orçamento não é igualmente amigo do investimento. E eu acho que a cereja em cima do bolo desta argumentação que eu tenho estado a defender, e sabem que em matéria de cerejas até sou um especialista, eu gostava de chamar a atenção para este quadro, que é o último quadro que vem refletido no relatório da Associação Nacional de Municípios. É as transferências para a CIMES e para as áreas metropolitanas. Aqui o corte, se é que podemos chamar em corte, porque efetivamente aquilo que tinham direito era a cerca de 9 milhões de euros, aquilo que é transferido é menos 3 milhões e meio de euros, cerca de 40% menos. Este montante, este corte é muito substancial e contraria todo também o discurso do Governo. Em primeiro lugar, porque a ausência deste recurso vai pôr em causa, na nossa ótica, e pergunto ao Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, se porventura isto se não se poderá verificar esse efeito, de conseguirmos promover o investimento e a captação dos fundos comunitários do Programa 2020. É que compete a estas entidades, a estas CIMES, às áreas metropolitanas, grande parte do esforço de captação de fundos que são essenciais para o desenvolvimento das regiões. Ao mesmo tempo, também perguntava, e era uma questão que eu deixava aqui, que temos ouvido o Sr. Ministro Eduardo Cabrita dizer que a pedra de toque, a trave mestra da ação deste Governo é a descentralização. E eu pergunto, Sr. Presidente da Associação Nacional de Municípios, li o orçamento via pavio e não encontro rigorosamente nada que não estivesse já contemplado no passado relativamente à descentralização. Existe sim, e gostava muito de ouvir a Associação Nacional de Municípios sobre este tema, uma intenção do Governo, já expressa pelo Governo, e que faz parte do programa eleitoral do Partido Socialista relativamente às áreas metropolitanas. Termino já, Sra. Presidente, com esta asserção. Onde inclusivamente altera a forma de eleição e a forma de constituição destas áreas metropolitanas. Começa pelas regiões mais ricas. Pelas duas regiões mais ricas, concentram mais de metade da riqueza nacional, que têm mais de metade da população, que têm mais de metade das empresas do nosso país, mas esquecem o resto do país, esquecem o interior, esquecem o Algarve, o Alentejo, o centro, o norte, o restante. E isto, na nossa ótica, provavelmente poderá aprofundar as assimetrias regionais, a disparidade de rendimentos, a disparidade regional e tornar ainda Portugal um país mais desequilibrado do que aquilo que já é. De maneira que, Sr. Presidente, termino dizendo apenas o seguinte. Num ano tão especial, 2016, onde comemoramos 40 anos de poder local, porventura acha que o poder local não merecia um tratamento mais digno, um tratamento mais nobre e mais consentâneo com a sua ação por parte do Governo da República? Obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder tem a palavra o Sr. Presidente.